Eu tenho certeza que uma coisa vocês já perceberam nessa vida, na prática de vocês, que é o seguinte: quem fala muito não faz. Aquelas pessoas que vivem falando dos seus projetos, dos seus objetivos, que contam para todo mundo o que vão fazer, dificilmente conseguem concretizar, realizar aquilo que objetivam, que querem. Por quê? Porque desperdiçam com isso, com este falar em demasia, as suas energias. Quando o ser humano silencia acerca dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus objetivos, ele concentra energias, ele concentra irradiações. É como Abdrushim disse em sua dissertação O Silêncio, na obra Na Luz da Verdade. Tão logo surja em ti um pensamento, trata de retê-lo, não o exponhas logo, porque assim esse pensamento ele atrai elementos da mesma espécie. Ele se fortalece e, dependendo do caso, o ser humano passa a ter inspirações. O que são as inspirações? O material energético que o ser humano lança para o espaço, ele agrega elementos da mesma espécie e isso volta para o ser humano novamente, através da inspiração. Então o silêncio, ele promove todo um processo de agregação, um processo de atração, onde o ser humano fortalece a sua vontade inicial. A vontade inicial depois se torna mais robusta, carregada. Isso retorna ao ser humano como uma espécie de um download espiritual. Quem fala a cada instante, quem fala demais, não faz no fim das contas. Porque neste falar demais, o ser humano perde a sintonia, a vibração, o foco interior no silêncio, que é necessário, primeiramente, para lançar para o espaço a sua vontade. Quando o ser humano já logo fala, ele joga fora aquela vontade inicial. Assim ela é perturbada, ela se desintegra, ela perde a força, a atração, e o indivíduo ele não consegue assim atrair para si. Ele não consegue promover o retorno para ele, para que possa realizar aquele sonho, aquele objetivo, aquele plano. Então, quem fala muito não realiza, não faz. Os maiores falastrões que estão sempre falando para todo mundo o que desejam fazer, não conseguem concretizar nada. E acabam virando chacota, acabam promovendo a sua própria queda, são mal falados, são ironizados, são ridicularizados, viram piada. Quem fala muito vira piada, porque joga fora a sua energia, não atrai nada, não realiza nada e assim acaba não sendo levado a sério pelos semelhantes. É claro que não estou aqui argumentando na perspectiva do que muitos falam da lei da atração, que virou uma verdadeira indústria de venda de cursos, de livros, de receitas prontas. Não estou falando nessa perspectiva, mas estou falando da lei da atração ou da lei da atração da igual espécie na perspectiva de quem busca realmente e verdadeiramente o desenvolvimento espiritual. O que a maioria dos vociferadores da lei da atração não busca. A maioria quer apenas a riqueza, o sucesso, a projeção, se dar bem de forma fácil, apenas com o cabeção. Muitos acreditam que basta pensar positivo, que daí tudo vai se realizar. Não. A lei da atração ela funciona, na verdade, na base da inteligência emocional, do sexto sentido, da intuição. Se o ser humano tem uma intuição forte, isso sim
promove a atração de elementos da mesma espécie, e isso, por fim, pode resultar em efeitos, em realizações, se o ser humano realmente coloca o seu núcleo em movimento, em prática, nessa questão. E o núcleo, ele não é colocado em prática, em movimento e em atuação pelos falastrões, porque os falastrões estão apenas no cabeção. A mania de falar em demasia, esse vício de falar em demasia, é coisa do cabeção. Porque o cabeção, assim que pensa algo, já precisa falar para o semelhante o que pensou, precisa mostrar para o semelhante o que pensou. Porque o cabeção, ele busca o quê? O brilho, a projeção, o destaque, a aparência, a encenação, efeitos imediatos. Então, algo, por sua vez, que o espírito não busca, porque o espírito é silencioso, o espírito é discreto. O que conta para o espírito, verdadeiramente, é o desenvolvimento espiritual que o ser humano alcança através de suas experiências. E o espírito busca isso. O espírito não está aqui na matéria grosseira, densa, buscando a riqueza, a projeção, a influência, o poder. Tudo isso é efêmero e secundário para o espírito. Mas claro, se o ser humano vier a conquistar algo disso em sua vida, tendo o espírito como elemento de atuação, o elemento atual de atuação, o indivíduo fará um uso correto do dinheiro, da influência ou do poder, se vier a obtê-lo. Mas, em resumo, em essência, o espírito não busca isso, mas a sua caminhada. Mas, se vier a conquistar, fará um uso adequado. E tudo de forma equilibrada, silenciosa, porque o espírito, ele é silencioso, porque é neste silêncio dentro de si que o ser humano realmente sente os efeitos do universo sobre ele. A atuação da lei do retorno sobre ele. Tudo em silêncio é captado melhor. Tudo em silêncio é degustado melhor. É como a degustação de um alimento. Se o ser humano está degustando um queijo em silêncio, sentindo o gosto, é algo completamente diferente do que botar um pedaço de queijo na boca e ficar falando para todo mundo qual o gosto do queijo, sendo que não se sente o verdadeiro gosto do queijo falando para os semelhantes, mas sim em silêncio, degustando. Assim é com um bom vinho, uma boa taça de vinho. O ser humano toma devagar, um gole de cada vez, espera o líquido, um tempo, agir na boca, na língua, e depois o engole. Tudo isso com tempo, com paciência, com equilíbrio, com moderação. Assim se consegue apreciar o gosto de um alimento ou de uma bebida. E assim também é a atuação do cosmos, a atuação das leis espirituais sobre o ser humano. A lei do retorno, em silêncio se consegue degustar muito melhor o retorno ou os retornos que chegam até o indivíduo nessa vida. Porque o silêncio é agregador, o silêncio é criativo, o silêncio é frutífero e construtivo, enquanto que o barulho é dispersivo. O ser humano se perde em meio ao barulho e não consegue fazer o que de fato precisa fazer. Então, quem fala muito não faz, quem fala muito não realiza. Tenho certeza que vocês já comprovaram isso na vida. Observaram inúmeros falastrões que vivem se gabando, que vivem se mostrando para seus semelhantes, que vivem aparentando, encenando, tentando parecer mais do que são,
Quem fala muito, quem tem a necessidade de falar muito dos seus projetos, dos seus planos, quer mais aparecer do que propriamente realizar, não tem a força para a realização. Quem precisa falar muito comprova não ter a força para a realização, porque quem tem a força para a realização silencia, guarda para si. E mesmo depois que realiza o plano, não fica se mostrando. Porque quem é espiritualmente desenvolvido realiza seus planos, seus objetivos, porque precisa fazer isso, faz parte do seu destino, da sua proposta de vida. Quem tem este centro, faz as coisas porque precisa fazer, e não para mostrar para os demais. E se depois os demais vierem a ver o que o indivíduo fez, ele oferece não uma demonstração fútil, mas sim palavras sábias de como se faz a coisa acontecer. Palavras sábias que mostram como é o processo, a metamorfose da realização dos projetos, dos sonhos, dos objetivos. Numa perspectiva espiritual, digamos aqui, porque não estou aqui advogando em prol da prosperidade que é vendida, ou o projeto de prosperidade, ou a pseudo-prosperidade que é vendida pelos divulgadores da pseudo-lei da atração. Porque tudo isso é muito mais pseudo do que propriamente real. O que mais existe ali são pessoas querendo ganhar dinheiro. Pessoas que, na verdade, nem entendem o que é a lei da atração. Porque estão aqui no cabeção, estão na casca, estão lidando com conceitos, com teorias, e não com a vida na prática, como ela é. Então esta é a grande diferença. Muitos desses vendedores de cursos, de propostas, de livros, são apenas falastrões ainda, que falam muito, mas não realizam. E quem fala muito, não faz, porque não atrai, não concentra as energias, as irradiações. Está na periferia, está na casca, jogando fora a sua energia e não a utilizando para atrair. Esta é a diferença. Quem fala muito joga fora a sua energia, e quem silencia concentra a energia para que ela atraia mais irradiações da mesma espécie. Esta é a atuação da lei da igual espécie explicada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!